Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o desespero do Jair Messias Bolsonaro, que sabe que está a caminho da papuda. A gente viu ele indo no Congresso essa semana, defendendo ali que o Lula e o PT sejam os pais da anistia, porque são pais de famílias, tá ok? Que estão presos ali e que a gente não pode ver o que está acontecendo e não ter coração para poder atuar. Ele chegou a dizer, inclusive, que o Lula tem vários defeitos, mas será que o Lula não teria coração? Depois o Fábio Van Garten veio a público, disse que a anistia não é para o Bolsonaro, que a anistia são para as pessoas que são condenadas. Já tinha vindo o Valdemar da Costa Neto antes, em alguns momentos, dizendo ali que a anistia é para golpistas do 8 de janeiro, usou esse termo mesmo, tá? Foi um ato falho. Golpistas do 8 de janeiro. Depois disse anteriormente em outras entrevistas que o pedido de anistia para o Bolsonaro estava sim na pauta para apoiar o sucessor do Arthur Lira à Câmara dos Deputados e agora tem alegado que não é mais uma condição. Vamos lembrar para vocês aqui o seguinte, tá? Esta tal anistia não passará. Isso é um ponto claro, tá? Os próprios membros da cúpula do PL já entendem que se, na melhor das hipóteses, a tal anistia passar na Câmara dos Deputados, não passa no Senado Federal. Eles já sabem que, no máximo, eles teriam cerca de 120 votos na Câmara dos Deputados para aprovar a tal PEC da anistia, como tem sido chamado aí, né? Já no Senado Federal, não tem espaço para esta discussão. Mas vamos imaginar em um cenário hipotético que realmente se passe ali essa PEC da anistia e que você consiga ali a aprovação na Câmara dos Deputados, como é uma PEC que precisa ter votação de 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados e dos membros do Senado Federal em 2 turnos. A gente já sabe que isso não acontecerá, tá? E aí vai para a sanção presidencial, por um milagre também, um presidente Lula sobre ali uma lobotomia, talvez, uma suposta lavagem cerebral, acabe ali sancionando essa lei e essa lei entre em vigor. Ela vai funcionar, Carlito? Não vai. Por quê? Porque ela é inconstitucional. A própria ministra Carmen Lúcia já citou em mais de oportunidade que é cláusula pétrea o Estado Democrático de Direito e que não pode ser pauta de anistia algo que vise a perdoar alguém que comete crime contra o Estado Democrático de Direito. Tá lá, inclusive, quem quiser pode ler na Constituição, artigo 60, parágrafo 4º, e tem os incisos lá que vocês podem ler sobre quais instrumentos, quais elementos não serão pautas de emenda à Constituição. Entre elas, por exemplo, os direitos e garantias individuais. O Estado Democrático de Direito é um direito que nós temos, inclusive, de forma coletiva, mas também individualmente. E aí tá batendo todo esse desespero, por quê? O Bolsonaro deverá ser denunciado no final desse ano agora pelo Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco. Lembra vocês que há alguns dias atrás veio a público a informação de que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tinha recebido uma manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Goné, para não devolver dinheiro que tinha sido apreendido do Valdemar da Costa Neto, para não permitir que ele tivesse contato com o Bolsonaro e também para não permitir que fossem devolvidos os passaportes. Nesta alegação feita ali, com a recusa da devolução desses documentos, desses pedidos feitos pelo Valdemar, o Procurador-Geral da República deixou claro que, além do iminente risco de fuga, a participação dos membros da chamada organização criminosa que organizou a tentativa de golpe de Estado no Brasil, que culminou no 8 de janeiro, foi de fundamental importância. Traduzindo, o Goné entende que a organização criminosa que supostamente faria parte, Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, Anderson Torres, alguns generais, alguns outros membros da política brasileira, empresários e o próprio Mauro Cid teriam tido supostamente um papel determinante naquilo que aconteceu antes do dia 8 de janeiro. Lembrem vocês que aconteceram fatos no dia 12 de dezembro, se não me falha a memória, e acho que no dia 23 ou 24 de dezembro também, mas aconteceu outros fatos no dia 8 de janeiro. Todos esses atos já são configurados crimes. Por quê? O crime se dá desde os atos preparatórios até a sua conclusão. O Bolsonaro começou esses atos lá em julho de 2022. Como a gente já sabe, tem vídeo e tudo, tem reunião que ele fez antes e depois. Então, materialidade para o crime cometido pelo Bolsonaro existe. Então, ele está desesperado, por quê? Porque, como o próprio Mauro Cid falou naquele áudio que viralizou dele, né? Se os bagrinhos estão pegando 17 anos, imagina os mandantes, que seria o Bolsonaro e a Coja, que a gente sabe quem é aqui. Outro fator,
A Polícia Federal tem robustez de muita prova. No caso do roubo das joias, no caso da falsificação dos cartões de vacinação e no caso da tentativa de golpe de Estado. E a previsão é que a Polícia Federal conclua o relatório em específico da tentativa de golpe de Estado ainda agora entre no final de novembro, no máximo, e início de dezembro. A partir daí, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, irá se manifestar e irá determinar se denuncia ou não o Bolsonaro pelos crimes que ele cometeu. Pela manifestação prévia nesse recurso pleiteado pelo Valdemar da Costa Neto, a gente compreende que o procurador tem ciência, sim, dos crimes cometidos e do papel desta tal organização criminosa nos fatos que culminaram com a tentativa de golpe de Estado, com o roubo das joias sauditas e com a falsificação de cartão de vacinação. Claro, cada indivíduo ali no seu núcleo criminal, supostamente, né? Uma organização criminosa para o golpe de Estado, uma organização criminosa para a falsificação de cartão de vacinação, uma organização criminosa para o roubo das joias do Estado brasileiro presenteados ali pela Arábia Saudita e outros que a gente já sabe que aconteceram também. E aí muita gente está questionando se na verdade não seria uma boa realmente o Bolsonaro ir para a cadeia logo ou ir depois. E a explicação é mais simples do que muita gente imagina, né? O tempo da prisão do Bolsonaro é o tempo da lei. Ele precisa ter direito à presunção de inocência, contraditória e ampla defesa. Mas lembrem vocês que como o crime que o Bolsonaro cometeu, em tese, foi contra o STF ali de certo modo também, contra o Estado Democrático de Direito, ele era presidente da República na época, alguns fatos que foram analisados serão analisados já direto no Supremo Tribunal Federal. Não vai vir para um julgamento em primeira instância que vai ter recurso, até chegar no STF, não, já está no STF. Então, caso a denúncia seja formalizada pelo Paulo Gonet até o final desse ano, é provável que no meio do ano que vem, em tese, o Bolsonaro já tenha sua condenação proferida pela Suprema Corte do Judiciário Brasileiro. Eu até vi, né, o Valdemar, na entrevista que ele deu essa semana a um veículo da mídia tradicional, falando o seguinte, que ele quer conversar com o Lula e que ele já pediu para o Lira também conversar com o Lula para ver se o Lula consegue convencer os ministros do STF a reduzirem a pena dos golpistas presos no 8 de janeiro. Porque ele disse que 17 anos é demais, é muito tempo, que ele queria que o Xandão ouvisse o Lula ali e o Lira está ajudando nisso supostamente para ver se reduz a pena. E aí a gente precisa lembrar, né, que não é o Lula que determina quanto tempo o indivíduo vai ficar preso ou não, ou qual será a pena da sua condenação ou não. A lei brasileira tem uma coisa chamada dosimetria da pena. Deixa eu ver até se eu encontro aqui para mostrar para vocês, tá? Dosimetria da pena. E como é que é feito o cálculo da dosimetria da pena? A gente tem aqui, né, pelo menos no estudo de direito, a gente tem em tese um passo a passo, que é o seguinte: primeiro passo, tá? Ver a pena mínima e a máxima considerando a qualificadora, se houver, ou seja, se foi um crime com motivo torpe, se foi um crime por motivo fútil, se teve agravante ou atenuante. Perfeito? Segundo passo, a gente chama essa tríade, né, que normalmente a gente utiliza. Segundo passo, calcula a diferença entre a pena máxima e a pena mínima e transforma em dias, multiplicando por 360. Terceiro passo, multiplica os dias por 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. Ou seja, se você tem um agravante, você tem uma pena reduzida. Se você tem, ou melhor, a pena aumentada, em tese. Se você tem um atenuante, você tem a pena aumentada. Só que geralmente um atenuante e um agravante, elas se anulam. Ou seja, eu tenho 2 agravantes e tenho 2 atenuantes. Em tese, elas se anulam, em via de regra, claro. Tem exceções. E o que eu estou falando aqui para vocês que são da área do direito, que podem vir aqui querer complementar, lembra, eu estou falando de forma bem resumida. Se vocês puderem complementar aqui no comentário abaixo, eu agradeço, mas só para lembrar para quem está acompanhando a gente que não é o Lula que determina a dosimetria da pena. Existe uma regra para se calcular ali, né, a pena mínima, a pena máxima, atenuantes, agravantes, histórico do réu, reincidência. Tem vários fatores que podem ser determinantes para esse cálculo. E eles estão desesperados porque eles sabem que pelos agravantes do Bolsonaro, a tendência é que ele pegue no mínimo ali 23 anos de prisão, no mínimo. No meu cálculo ele pegaria pelo menos 28, né? Mas como quem vai calcular é o ministro Alexandre de Moraes ou os membros do STF que estiverem à frente desse caso aí na época, né, também, já que vai ser a decisão tomada também pelo colegiado de certo modo, ele pode pegar uma pena que ultrapassa tranquilamente os 23 anos. E eu vi até algumas pessoas falando assim,
Carlito, mas estão esperando ele completar 70 anos, porque com 70 anos ele não pode ser preso, ele não pode isso, ele não pode aquilo. Eu queria lembrar para as pessoas que o Lula tem 79 anos, né? Ele completou no último domingo, dia 27 de outubro, 79 anos. E em 2018, 6 anos atrás, ele tinha 73 anos. Ele foi preso. Existem, evidentemente, algumas regras que se aplicam a pessoas com mais idade, a mães de filhos menores, mas não é exatamente não ser preso porque tem mais de 70 ou ser solto porque tem filho menor de idade. Não é assim que funciona, tá? Existe ali o entendimento da gravidade do crime cometido, existe algumas outras circunstâncias que são levadas em consideração, mas o mito será preso. E é por isso o desespero. E aí eu fui ler aqui, né, fazendo o que eu faço sempre aqui para produzir meu trabalho, eu fui zapear aqui os materiais para poder fazer esse vídeo. E eu tive de rir com a matéria que eu vi publicada em um grande jornal da mídia tradicional brasileira, que publicou o seguinte título: Lira tem aval de Bolsonaro e ala do PT para incluir projeto da anistia em acordo por sucessão na Câmara. Traduzindo, esse grande jornal da mídia tradicional corporativa diz que o PT, ou pelo menos uma ala do PT, apoia a anistia. E aí quando você vai ler a matéria diz o oposto. Diz que o Partido dos Trabalhadores colocou como condicionante para apoiar a candidatura do Hugo Mota o Lira tirar da pauta a votação da anistia. E aí mais abaixo eles dizem na matéria que uma parcela da esquerda, que eles não dizem quem, né, acha que seria melhor o Bolsonaro concorrer com o Lula, porque o Lula venceria o Bolsonaro de forma muito mais fácil, porque apesar do Bolsonaro ser um cara muito popular, ele tem uma rejeição muito grande, então seria mais fácil para o Lula vencer a eleição contra o Bolsonaro, e que se o Lula for concorrer contra outros candidatos, isso geraria uma dificuldade maior de vencer a eleição. Traduzindo, este jornal, que eu vou dizer o nome, né, a senhora Folha de São Paulo, está fazendo uma simulação de cenário para ver o que é que a opinião pública diz sobre esses possíveis nomes que poderão concorrer contra o Lula em 2026. Estes possíveis nomes da direita, que são apoiados ali pelos grandes veículos da mídia tradicional e pelo mercado financeiro, esses possíveis nomes têm um nome só, que é Tarcísio de Freitas. Então o que é que eles querem ver? Eles querem ver se existe realmente a viabilidade do Tarcísio vencer o Lula em tese em 2026. E eu, sinceramente, apesar de a gente saber que hoje ainda existe um cenário onde a direita ainda tem muito mais força no nosso país, que o Lula venceria a eleição tranquilamente, porque como bem disse o Kassab, o Lula transcende essa questão de direita e esquerda. Ele transcende, tanto que vários eleitores do Lula votaram no Nunes. Alguns eleitores do Lula votaram no Marçal. Porque o Lula transcende, o próprio Kassab reconheceu isso, essa disputa, entre aspas, que existe entre direita e esquerda. Então, meus amigos, escrevam aí o que eu tô falando para vocês agora aí, que o desespero tá batendo. O mito sabe que será preso e a grande mídia já tá articulando ali para viabilizar o nome do Tarcísio. Mas tem uma pedra no caminho deles. Qual que é a pedra? O Partido dos Trabalhadores. Tanto que hoje, inclusive, em outro portal de notícia muito famoso, tinha uma informação que dizia o seguinte: Partido dos Trabalhadores teme que Lula não seja candidato em 2026. E eu falo para vocês, até este momento, o que a gente sabe é que o Lula será candidato em 2026. Não tem nenhuma discussão sobre o Lula não ser candidato em 2026. Mas enfim, eu queria a sua opinião. Você acha que o mito será preso? Você acha que ele será preso antes de 2026? Você acha que ele tá com medo realmente do que tá acontecendo e por isso foi pedir ali ajuda a Lula, pelo amor de Deus? Ou você acha que ele vai fugir antes da condenação? Comenta aqui tudo o que você acha sobre essas informações que a gente trouxe. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Se inscreva aqui no canal da Revista Fórum. Me siga na minha rede social também, no meu Instagram, que é Carlitos Neto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, para que vocês possam me seguir, pra gente bater lá 40 mil seguidores. Tá aqui, ó. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, se você ainda não me segue aqui no meu Instagram, ó, me siga aí, ó, Carlitos Neto, esse é o nosso endereço aí no Instagram, me siga lá. E se você não me segue também no meu canal no YouTube, basta me seguir também, que é O Historiador, que vocês encontram aqui lá, a gente faz análise todos os dias também, tá bom? Grande abraço e até amanhã. Tchau!